Salve, rapaziada, Dr. Fernando Vitor, Dr. Mário Matiati aqui. Mais um treino de ciência, dia puxado hoje, vários atendimentos, reuniões, consultório puxado. O Mário vai falar depois para vocês do produto novo que ele está lançando, está expondo aqui na Muscle Road. Hoje vai ser um treino de ombro, já fizemos cardio de manhã já, treino de ombro completo, beleza? E durante o treino a gente vai falar um tema aí para vocês, vamos selecionar aqui e a gente vai bater um papo. Se você tem algum tema na qual queira que a gente explique tudo, manda aí que no próximo vídeo a gente vai falar. Toda semana vai ter o treino de ciência, fechou? Bora lá. Isso aí, deixa nos comentários o que vocês querem saber, bora. E aí, tio, qual o tema de hoje? Vamos falar de... Sabe o que eu queria falar, Marco? A gente pega muito diferença de pressão hidrostática e osmótica em rebote pós-campeonato. Quando você tem... Não vou falar nasarca, que seria edema generalizado, mas pessoal no pós-campeonato... Edema de Godet. Tem muito edema no tornozelo. O cara tá... um pouco de metabolismo. O cara tá flat, tomando bastante termogênico, tá com o músculo vazio. Aí ele sai do campeonato desidratado. Depois a gente fala mais de ciência renal aguda. Aí o cara vai lá, come lá 5 hambúrguer, tá com vontade, e a molécula de carboidrato ela puxa água. Aí o músculo enche no glicogênio muscular, obviamente puxa água. Essa água vai para o músculo, a água em excesso, ela sai do músculo, que obviamente tem um certo limite. E vai para o interstício, que é o terceiro espaço. Que não é nem o espaço vascular, que é o intravascular, arterial venoso, nem o músculo que já está cheio. E ele vai para o interstício. Por isso que ele falou que fica com um sinal, você aperta o dedo, entra e não sai, né? Acontece muito aí nessa galera, né, mano? Acaba o campeonato, o cara começa sal, puxa água, carboidrato, puxa água, começa a tomar bastante líquido, aí dá aquele distúrbio hidroeletrolítico metabólico. E aí que a gente tá com dois perigos aí. O perigo número 1 é quando você realmente tá desidratado ali na competição. Então o sangue tá grosso, tá viscoso, você tem muito glóbulo vermelho passando ali apertado nos vasos. E aí você tá também com uma proporção, digamos assim, entre fluido e proteína plasmática total alta. Se eu pegar o sangue e olhar no refratômetro, eu vou ver que a minha proteína plasmática total está alta. O que isso significa? Que a minha pressão oncótica, onco de proteínas, assim, ela tá forte para tá puxando. Na hora que essa pessoa começa a fazer ingestão de líquido, começa a cair no vaso, o vaso logo dilata. Quando, como ele falou, coloca aí um hambúrguer, por exemplo, entra o sódio com o carboidrato, então melhora o transporte do intestino que está ávido para pegar água, entra com tudo e depois isso, posteriormente, como ele colocou, começa a entrar no músculo e depois do músculo vai para o interstício e aí vem para o subcutâneo e começa então a encharcar. Mas o grande detalhe aí é que todos os mecanismos de contra-desidratação para hiperidratar estão ativados, né? Então você tá com a aldosterona querendo puxar tudo, você tá com o hormônio antidiurético ali para segurar realmente não ter mais diurese, porque você já tá sem produzir urina até, né? Você começa a ser no campeonato, no final começa a urinar muito pouco. Então você tá com tudo para puxar água. E aí vem o tal do rebote. Deixa ele guardar o peso, mano. E o problema, o risco maior, a pessoa não entende o mecanismo de ação e o lugar que age. O cara já está desidratado, sem líquido circulante.
não chega líquido no rim. Aí a pessoa vai lá e toma um diurético. Vamos supor, o diurético é o furosemida, que é um diurético tiazídico ali, né? Ele vai, ele tira mais água do vaso ainda, ou seja, já não tem água, o cara fica seco. Ou ele pode tomar um hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico. Ele atua diretamente na recaptação de sódio, através até da aldosterona, igual o Dr. Mário falou. Aí você pode ter um distúrbio hidroeletrolítico ainda, começa a ter cãibra, pode ter até uma arritmia cardíaca. O cara tá seco, sobe a quantidade de potássio na corrente sanguínea, o cara tem uma hipercalemia, né? Pode ter uma arritmia cardíaca. Da mesma forma que se você sai tomando bastante água no pós-campeonato, que você está desidratado, é perigoso. Você pode diluir demais o seu sangue e pode te dar um edema cerebral. Como saber o tanto correto de tomar de água, então? Geralmente você tem que tomar devagarzinho no pós-campeonato. Se olhar a regra, você fala, vou tomar 50 ml de quilo por quilo corporal por dia. Uma pessoa normal. Mas obviamente você tem que avaliar a pessoa, o tamanho dela, massa muscular. Então você tem que ir tateando mesmo a água. Não é assim, toma 100 ml e você toma 150. É ir tomando líquido, controlando, urinando, entendeu? É bem no feeling, no tete a tete ali. Por isso que é bom ter um profissional acompanhando você em cada pré-contest, cada campeonato. Tem, vamos supor, o Mário é atleta, subiu várias vezes, vamos supor. Vou fazer uma pergunta para ele, nem combinamos, né? A gente não combina nada. Se ele subir esse final de semana, é uma finalização. Se eventualmente no final de semana que vem ele for fazer uma peak week de novo, é totalmente diferente, né, Mário? A estratégia, porque a pele está diferente, a maturidade muscular às vezes ele está diferente, quanto que está puxando, sobe o carbo, baixa o carbo, oscila carbo, hiperidrata, não hiperidrata, faz cardio, não faz, descansa, entendeu? Não tem como você pegar uma receita de bolo e falar, o cara vai subir no sábado, você manda para ele a finalização no domingo, na segunda. Você pode até mandar uma base, mas é muito no olho, no feeling ali. É muito no feeling, porque esses mecanismos de contrarregulação, que a gente chama de status estável, eles vão modificando dia a dia. Você está com as coisas muito rápidas no organismo, porque você está realmente em estados extremos, delicados, e o teu organismo sempre ele vai querer compensar, né, para manter você vivo. O Fernando falou um detalhe aí da hiperidratação. A hiperidratação muitos fazem às vezes antes do campeonato, dias e dias antes, às vezes uma semana. E qual que é o perigo também de beber muita água? Você diluir, dá uma hiponatremia, cai o sódio. Também quando o sódio cai, você tem problemas de transmissão nervosa e locomotor. Então você vai se mexer, não acompanha a perna, o olho, pode dar desequilíbrio. Então isso também é documentado, é perigoso e tem nas literaturas médicas. Pessoal, mas ele faz campeonato de quem aguenta beber mais água. Bum, 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 água. Vai diluindo, cai da hiponatremia e a pessoa... Sintoma comatoso, corporoso, fica obnubilado, confuso. É isso. E confunde com um monte de outra coisa. Aquecemos aqui, vamos fazer um frontalzinho lá. Começar lá? Ele tinha falado a questão da desidratação. Quanto importante é a polissemia. Você ficar sem líquido circulante, o sangue fica grosso, ele já fica grosso com o uso do hormônio. Você pode ter até um evento tromboembólico, porque os glóbulos vermelhos eles ficam muito acumulados. A desidratação aguda piora isso. Você pode ter uma embolia, uma trombose na perna. O pessoal acha que está com cãibra, às vezes pode ser uma trombose. Aí tem que fazer um Doppler lá para ver. As desidratações extremas, né? Você começa com o processo de formigar, de não sentir direito, dói, pode perder sim essa sensibilidade. Tem que tomar muito cuidado.
principalmente por causa que os hormônios, eles mexem também nos fatores de coagulação. Então, as plaquetas podem ficar altas. Por isso que assim, esses processos, eles nunca são processos agudos. Essas preparações, elas vão vindo meses. Por isso que a gente, quanto mais você tem esse estilo de vida, né, assim, você não fica gordo para depois fazer algo radical. Todas essas mudanças corporais que mexem no metabolismo, quanto mais elas forem gradativas, menos risco você tem de ter esses problemas. Tudo que é muito abrupto, muito rápido, é o que pode causar as descompensações. Se você for ver, vou fazer uma pergunta pro Mário e eu vou responder ela. Qual que é o ponto mais perigoso de um atleta quando ele vai subir? Os dois momentos que é mais perigoso. É o momento, obviamente, do dia da competição e o pós-competição. Pós-competição é justamente porque você está no metabolismo e você não faz nada devagar. Do nada tu começa a comer muito e você já vem numa restrição calórica muito grande. Você está tomando muito termogênico, às vezes você tomou diurético, ou você fez sauna, o que seja, do nada você faz tudo o contrário que você tem feito de um longo tempo. Comer, tomar muita água, entendeu? Isso é muito perigoso. Eu quando tinha 20 anos... Nem lembro. Quando eu tinha 20 anos... tempo, hein? Puta merda. Eu ganhei o campeonato... 1972. Não, eu ganhei o campeonato paulista. 62. Não, pô, eu ganhei o paulista. Isso aí foi em 95. Caramba, mano. E aí eu me lembro... Vampiro mesmo, é vampiro mesmo. Eu me lembro que eu dormi na minha prima em São Paulo, depois do campeonato, cara, e uma sede, eu bebi água. No dia seguinte, eu tava com 10 quilos a mais, só que 2 semanas depois eu tinha o campeonato brasileiro. Eu tinha ganho o paulista, ia representar o estado de São Paulo, e tive que tirar esses 10 quilos, 10 litros de água, que eu ganhei da noite pro dia nessas 2 semanas. Sorte que eu tinha essas 2 semanas, mas essa variação abrupta ainda não foi perigosa, porque eu tinha 20 anos. 10 quilos de água. Então a gente sabe que os nossos vasos são melhores. Agora eu com 50 hoje, se acontece uma coisa dessa, eu posso ter um acidente vascular. Pau. Certo? Pela hipercoagulabilidade sanguínea. Não, mas não, sobe a pressão com tudo, 10 litros, bum, ou eu posso ter uma parada mesmo, infarto, dá uma hipertensão, dá... Arritmia cardíaca aguda, entendeu? Policitemia. Aumento da pressão hidrostática, igual você falou. A policitemia, a gente já está com um hormônio que aumenta a eritropoetina. Roncar, a gente já está... A apneia do sono aumenta. Desidratação aumenta. Não, vai começar o papo, não vai parar. Toma relógio. Se você é atleta e vai subir no palco, tome cuidado com o dia do campeonato e o dia seguinte, para você não ter desidratação, arritmia cardíaca, evento tromboembólico e anasarca, que é a retenção hídrica generalizada. Tá bom. Essa retenção aí é o que causa tudo isso que vocês falaram, né? Quando você tem uma anasarca, que é uma retenção hídrica, o fator maior é igual o Mário falou, que é aumento da osmolaridade sanguínea, porque puxa água, e depois um aumento hidrostático, aumento da pressão nos vasos sanguíneos, entendeu? São as 2 maiores causas. Isso aí pode ter repercussão sistêmica gravíssima. Que é o que acontece assim, quando a gente estuda fisiologia, a cardiocirculatória, você tem o vaso aqui é a parede do vaso. Quanto mais peso fica em cima do vaso, maior minha pressão hidrostática. Então se eu paro no endotélio, no capilar, ela vaza, o líquido vaza. Então 2 coisas fazem com que o meu líquido se mantenha dentro do vaso. Uma é a pressão coloidosmótica e a outra é a minha força de ejeção cardíaca. Quanto mais eu circular, né, mais rápido o sangue passa sobre os vasos, menos
menos força hidrostática eu tenho. Por isso a saúde cardíaca é importante, um bom débito, certo? É por isso que E você tá uma menor resistência vascular. Você tem que saber que você tá com o cronotropismo aumentado e o inotropismo aumentado. Porque o cronotropismo, tá tomando T3, clenbuterol, ioimbina, então a frequência que o coração contrai é maior. E obviamente o inotropismo, que é a força também, vai estar aumentada naquele momento. E aumenta o débito, né? Porque diminui o volume residual que fica na câmara cardíaca. Quanto mais débito tem injeção. Débito cardíaco que ele fala é aquela gotinha de sangue que sai do coração, o teu coração bombeia, ele vai para o corpo inteiro e volta no mesmo lugar. Isso é o débito cardíaco. Quanto maior o débito cardíaco, significa que o seu coração ele tem que bater com a menor força possível, entendeu? Por isso que o coração de atleta ele tem uma frequência menor. Você não precisa ficar batendo o coração rápido para manter o débito cardíaco, entendeu? Por isso que a frequência cardíaca de um atleta é 60, 70 em repouso. Então, eu vou fazer uma pergunta leiga. É por isso que o cara toma um Tadalazinho para poder o sangue correr antes de treinar? Tadala é um vasodilatador. Tadalafila é um vasodilatador. Usa porque ele dá uma vasodilatação no corpo cavernoso peniano, obviamente melhora a ereção. Mas ele também é utilizado para quem tem uma essência cardíaca que a gente chama de cor pulmonar, que é para aumentar a artéria aferente pulmonar para chegar mais sangue, para poder circular melhor, entendeu? Tanto que está em manual médico, ao menos nos Estados Unidos, já estava há muito tempo no Goldman, recomendado ele para pessoas que estão iniciando com sobrepeso, as atividades aeróbias sob controle na academia para tirar aquela pressão na região aqui da pequena circulação que a gente chama, que é a cardiorrespiratória, né? E aí ele melhora isso daí, aumentando a complacência dos vasos. Fração de ejeção. Fração de ejeção é a força que o seu coração faz ali na câmara esquerda, no ventrículo esquerdo, para bombear aquele sangue, entendeu? Então, quando você faz um ecocardiograma, você vai avaliar a fração de ejeção. Quanto maior, melhor, porque significa que teu coração está forte, entendeu? É o VO2 chamado, não é isso? Não. Não? Eu tô enganado. VO2 é volume de oxigênio no... que você, quanto maior o seu VO2 é melhor, porque é a quantidade de oxigênio que você puxa ali para o seu músculo. Entendi. A respiração mesmo, ela é mitocondrial. Quando chega o oxigênio lá, entra na mitocôndria, ele vai ativar o que a gente chama de fosforilação oxidativa, tá dentro ainda do ciclo de Krebs. Ali você está tendo a respiração mesmo. E aí o resto eu estou tendo troca gasosa. Quando eu estou ventilando aqui no ar tem mais ou menos 21% de oxigênio, batendo aqui em torno de 16%. Então quanto mais melhora a minha complacência, né, maior a troca gasosa alveolar, então eu faço uma melhor hematose aí, faço essa sai CO2, entra oxigênio, eu vou equilibrando os gases sanguíneos. Isso é bem complexo, a gente entra em hemogasometria. Por isso você tem que fazer cardio. O cardio aumenta o VO2. Aumentando o VO2, aumenta o número de mitocôndria intracelular. Mitocôndria é o que faz a síntese energética ali. Você automaticamente, diretamente, você sofre menos na dieta quando você for fazer um déficit calórico. Você tem muita mitocôndria acelerando. Como é que você cria mitocôndria? Um dos que você consegue fazer aumentar isso é no cardio. Cardio é vida. E é dentro da mitocôndria você está fazendo realmente a queima de gordura. Enquanto aqui no tecido adiposo, você pode fazer a lipólise, lise de lipídio, certo? Isso vai para a circulação. Não necessariamente você queimou. Queima se dá na mitocôndria, lá no ciclo de Krebs, com ácido palmítico, enfim, entrando e consumindo como energia, que vai formar o ATP, tão falado por aí, né? Mário!
Vamos chegar meio pro lado aqui, porque ficar perto dos frangos ele vai que é contagioso. Vem pra cá. Vamos treinando aí. Fala pra galera. Tá treinando, o que nós libera ali na corrente sanguínea? O que o músculo libera? CK, CPK. Aí CPK, galera, quando você treina e libera CPK, o músculo libera a mioglobina. A mioglobina é tóxica pro rim. Se você não tomar líquido para circular e expulsar aquilo ali do seu corpo, você pode ter um negocinho que chama rabdomiólise. Aí você tá lascado. Porque você tem uma lesão aguda renal, começa a fazer xixi preto e pode ter uma ciência renal, o rim para. Por isso que tomar cuidado, os atletas estão tipo assim, do nada para de tomar água, às vezes na quinta ou sexta, não vou entrar nesse mérito aqui, e fica fazendo cardio, suando, fazendo cardio, sauna, seca, aí o cara fica treinando ainda, para dar pump. Não tô falando que é certo ou que é errado, tô explicando fisiologicamente. Sim. O cara treina sem água no corpo, sem fazer xixi, você pode ter um dano renal. Às vezes pode ser irreversível. Guarda esse nome, rabdomiólise. E a rabdomiólise, para você que faz uso de qualquer estatina para controlar colesterol, ela fica mais fácil de acontecer. E uma das coisas que ajuda a não acontecer é a suplementação de Q10, a coenzima Q10 aí, mas tem que ser numa dose certa, de alta absorção, com creatina. Então fica a dica. Vou eu aqui. Coenzima Q10, você falou dela em um dos episódios. É um antioxidante, ajuda a melhorar o turnover celular, recuperação de fibra. Por isso que ele falou, quando você tem uma lesão, um dano muscular, você usa esses antioxidantes, Q10, astaxantina, cúrcuma. Só que o que vai te ajudar muito no rabdomiólise é água, hidratação, esse é o tratamento, entendeu? O que você tinha falado, doutor? Se você corta a água precocemente, quinta ou sexta-feira, tem uma desidratação aguda e depois você precisa carbar para encher o músculo, lembre-se, a molécula de carboidrato precisa da água para puxar para o músculo. Por isso vai chamar carboidrato, hidrato de água. Depois você come e não enche, por quê? Falta de água no corpo. Ei, tio, só essa carguinha aí. Só porque você falou. Easy. Manteiguinha. Easy. Ô doutor, vem dar um help aqui pra ele aqui, ó. Nem careta eu tô fazendo. Não tem nem o que fazer. O que é isso, ó? Esse cara é tão forte demais. Tô velho. Essa creatina que ele tá tomando aí é meio errada, viu? Então não é a Creadoctor, é a Dr. Bodybuilder Nutrition. A minha é pura. Passa pra nós aí, mano, essa creatina que você toma. Coice do Bretão, com veneno de naja na veia. Mostra aí, Matheus, cavalo Bretão aqui, ó. A cobra naja aqui, ó. Lá picada. Salve, galera! Treino de ombro concluído. A gente vai encerrar mais cedo hoje, porque foram muitas informações técnicas. Então vocês vão ter que colocar o miolinho aí para funcionar. E qualquer dúvida, o Instagram do Dr. Mário tá aí. Manda pergunta aí, curta, compartilha, manda esse vídeo pra galera. E vamos embora movimentar esse canal, porque chega de fofoca e chega de tigrinho. Aqui é ciência, pô. Tamo junto. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Valeu, pessoal. Ó, curtam aí, escreve aí. É nóis. Pergunta. Valeu.